Nós falamos semana retrasada um pouco a respeito da nossa salvação. Eu disse que eu ia continuar na semana passada, mas aconteceu o convite do pastor Luiz Quirino para estar aqui. Teve a oportunidade, dele estar na região, estar na cidade. E ele é uma bênção, muito cheio do Espírito Santo. E eu convidei-o para trazer a mensagem no domingo passado, ele aceitou. Então nós vamos continuar hoje. Eu vou fazer um breve resumo daquilo que eu falei na semana passada. Nós falamos um pouco sobre a nossa salvação. Não precisa abrir, mas eu vou ler alguns versículos aqui que eu li na semana retrasada. Efésios 2:8, que diz: porque vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, mas porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. E aqui nós sabemos que a nossa salvação, ela não vem pelas nossas obras. Então não adianta a gente só fazer a nossa vontade, as coisas que nós achamos as coisas ser coisas boas, e achar que nós estamos conquistando a salvação por isso. Não. A salvação, ela é um dom de Deus, ela é dada, ela é graça. Graça é um favor que Deus nos dá e que nós não merecemos. Isso é a salvação, não é pelas nossas obras. E também nós vimos em Filipenses 2:12: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Em algumas traduções diz, desenvolvam a salvação, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Aqui é o mesmo escritor, que escreveu lá em Efésios, também escreveu esse versículo em Filipenses, que é Paulo. E primeiro ele começa lá em Efésios falando que nós somos salvos pela graça. E aqui ele diz para que nós venhamos a desenvolver a nossa salvação. E assim, como assim, desenvolver a nossa salvação? São dois pontos, eu vou falar sobre dois pontos. Um eu falei na semana passada, que é sobre a nossa identidade, a formação da nossa identidade com a identidade de Cristo, porque afinal nós somos santos. Eu dei o exemplo semana passada do rei Charles, falo semana passada, mas entendo, retrasada, do rei Charles lá na Inglaterra. O que ele fez para se tornar um monarca? Ele não fez nada, ele só nasceu na família de reis. Assim nós, como filhos de Deus, o que nós fizemos para ser santos? Nós só somos filhos de Deus, consequentemente nós somos santos, tá? Mas, como eu falei também, e aquelas vontades, aqueles desejos que a gente tem, que às vezes pecaminosos, e coisas que muita gente não sabe, ou até algumas pessoas o conhecem. Por que se eu sou santo, por que eu tenho essas vontades? É porque nós ainda não entendemos a nossa verdadeira identidade. Quando nós entendemos a nossa verdadeira identidade, nós não queremos mais viver o velho homem. Nós não queremos mais viver o velho homem. A Bíblia diz que a nossa carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Então, ao mesmo tempo que o Espírito está querendo que nós façamos a vontade dEle, a nossa carne está lutando para fazer a vontade dela. Nós somos formados de corpo, alma e Espírito. A nossa carne, ela é pecaminosa. O que nós temos que lutar é a salvação para a nossa alma. E o Espírito luta contra a nossa carne para que nós possamos ter a nossa alma salva. Então, quando nós entendemos a nossa verdadeira identidade, nós entendemos que nós não queremos mais fazer a vontade da carne. Nós lutamos juntamente com o Espírito para fazer a vontade do Espírito. Amém? Eu quero falar então hoje um pouco sobre o segundo ponto, que é a nossa vocação. Deixa eu achar aqui onde eu parei.
O segundo ponto é sobre a nossa vocação, sobre agirmos de acordo com essa nova natureza, com a nossa nova identidade. Abra comigo em Filipenses 2:12. Eu vou ler novamente o mesmo versículo que eu li há pouco. Filipenses 2:12 diz assim, eu vou ler aqui com vocês. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Próximo, por favor. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Como eu altero aquilo que eu quero? Porque como eu falei, nós temos a nossa vontade, a vontade da nossa carne. Mas como que a gente altera? A gente muda aquilo que a gente quer. É simples. É alterando e mudando quem nós somos. Imagina, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina um cachorrinho e ele está preso numa coleira. E essa coleira, ela é a lei levítica. Nós olhamos para a lei e imaginamos que esse cachorro está sendo preso pela lei que controla ele. Ele vai para o lixo, revirar o lixo, e a lei puxa ele, não, volta para cá. Ele vai bagunçar, vai morder alguém, a lei puxa ele, não, volta para cá. Ele está sendo preso pela lei, que não deixa ele fazer cachorrada, né? Cachorro faz cachorrada, certo? Que não deixa ele expressar quem ele é. E muitas vezes nós estamos vivendo como filhos na forma de cachorro. Eu não posso fazer isso porque a lei não me deixa, porque eu vou perder. A lei está me segurando. Eu tenho uma coleira da lei no meu pescoço. Eu não posso falar palavrão porque a lei não deixa eu falar palavrão. Eu não posso adulterar porque a lei não deixa eu adulterar. Mas olha o que o Evangelho faz. O Evangelho, ele mata o cachorro que está preso pela lei. Ele ressuscita um homem e coloca a lei dentro do coração dele. Então, agora não é mais eu não faço, não é mais eu fazer para ser. Não, agora é eu faço porque eu sou. Porque a lei está dentro de mim. Não é mais a minha vontade, eu não tenho mais a vontade de fazer aquilo que eu não queria fazer. Já não agimos mais fazendo para termos ou sermos. Nós fazemos a obra de santidade, nós não fazemos mais a obra de santidade para ser santo. Nós fazemos a obra de santidade porque o cachorro foi morto. E as obras da santidade estão dentro do meu coração, por meio do Espírito Santo. Então, dentro de cada um de nós tem a lei. Sabe, quando você vai pecar, e você sente um peso na consciência? Sabe quando você vai tratar alguém mal e você sente alguma... Não, isso é o Espírito Santo falando para você que isso está errado. É o Espírito Santo que está dentro de você, que está falando, olha, não faça isso. Isso não é certo, isso está errado. Desde pequeno, minha mãe sempre falava, né? Quando a gente faz alguma coisa errada, o Espírito Santo na hora nos mostra que está errado. Ele fala no nosso coração, ele toca de uma forma que na hora a gente sempre, não, opa, fiz errado, Deus me perdoa porque eu fiz isso errado. Quando nós temos o Espírito Santo. Sabe quando você sente aquela vontade de orar, aquela vontade de ler a Bíblia, de jejuar? É o Espírito Santo falando dentro de você. Agora, e se você não sente a vontade de orar ou de ler a Bíblia, a gente precisa ver se você realmente nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo e tem o Espírito Santo, sente. Agora, se você não sente, não se preocupe. O Evangelho ele está sendo pregado. Dá tempo de você se arrepender e se entregar para Jesus. Dá tempo de você querer ter esse sentimento, essa sensação. E se você quiser, nós vamos orar por você depois. Porque
Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer e vai mudar a sua vida, em nome de Jesus. Agora, o que acontece às vezes é que ao vivermos a nossa vocação, agir de acordo com a nossa nova natureza em Deus, nós caímos em um vício, em um pecado, em um erro chamado religiosidade ou moralismo. Nós temos duas formas de viver a nossa nova vida, a nossa vocação. A primeira forma é por meio da religiosidade. As frases que passam na cabeça de uma pessoa que vive dessa forma é: eu obedeço, por isso eu sou aceito. Eu faço, por isso eles gostam de mim. Por isso eu tenho a salvação. A minha motivação é baseada no medo e na insegurança, porque se eu pecar eu posso perder a minha salvação. Eu obedeço a Deus não para ter mais dele, mas para receber as coisas dele. Por isso que eu dou oferta, porque eu estou de olho no meu carro novo lá que eu quero. Então eu oferto para Deus me dar. Se não fosse assim eu não ia ofertar. Eu ajudo os pobres, eu ajudo as pessoas, porque eu quero uma casa nova. Deus, eu estou fazendo, eu estou dando esmola, eu estou ajudando. Deus, me dá. Isso é pura religiosidade. Isso só nos afasta dos caminhos de Deus. É impossível a gente barganhar com Deus. Gente, isso é uma barganha, é uma troca. Eu faço para receber de volta. Olha que frase interessante. É impossível barganhar com Deus que não precisa da gente. A religiosidade ou o moralismo é mentiroso, porque não tem como a gente oferecer nada para Deus que Ele já não tenha. Ah, eu vou dar um pouquinho de santidade para Deus, eu acho que Ele está sentindo falta. Eu vou cantar, eu vou orar em línguas, porque Deus está precisando de mim. Irmãos, Deus Ele não precisa, Ele tem tudo, Ele é. Então, Ele é Deus e isso nos liberta. E a segunda forma da gente viver é a forma do Evangelho. A forma de se viver o Evangelho seria: eu sou aceito, portanto eu obedeço. Olha como é diferente. Quando nós somos aceitos, nós fazemos por amor, nós fazemos por gratidão. A minha motivação é baseada na alegria de um coração que é cheio de gratidão. Eu obedeço a Deus para ter mais dele. Eu obedeço a Deus, eu busco a Ele para ter mais dele, e não pelo meu bem material. Isso é consequência. Eu busco a Deus, eu obedeço a Deus para agradar a Ele, para me parecer com Ele. Qual é a sua vocação? Eu não estou falando aqui sobre profissão, mas sobre o que Deus te criou para ser. Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. A sua vocação, em outras palavras, é testemunhar a sabedoria de Deus ao mundo e fazer com que Deus seja conhecido através dos nossos atos. Glória a Deus. Um outro exemplo. Essa mensagem tem vários exemplos, né? Na primeira teve alguns, agora tem mais. Eu moro num condomínio de prédios aqui, próximo do Jardim do Lago. 5 minutos da igreja, de carro. Lá tem um grupo do WhatsApp, o grupo do Anticristo. Porque, nossa, Deus do céu, tem dia que dá medo de sair e encontrar com alguém lá do grupo, no condomínio. É muita briga, é muita coisa. E lá, geralmente o pessoal sai para passear com o seu pet. Seu cachorrinho, seu gato. Vamos ficar no cachorrinho. E a regra lá é o seguinte, acredito que em todos os condomínios, ou na maioria deles. Você passeia com o seu cachorro, com o seu pet, mas você tem que levar um saquinho, para que a hora que seu cachorro fizer as necessidades dele, fizer o cocô dele ali, você tem que pegar e limpar. E às vezes isso não acontece. Direto no grupo eles postam a foto de um serviço lá do cachorro. Gente, que falta de respeito, o que é isso?
Aí vira aquela discussão no grupo, 1 hora falando. Aí logo depois do almoço eles postam a mesma foto. Gente, olha, eu estava passeando com meu cachorro, olha isso, tá? Tem sujeira de cachorro aqui. É o mesmo, mas ninguém limpou. E aí de repente vai lá uma alma bondosa e pega um saquinho, que às vezes nem tem cachorro, nem tem pet, pega um saquinho e vai lá e limpa. Tem um homem que veio limpar uma sujeira que não era dele. E ele resolveu colocar a mão dentro desse saquinho e mexer na nossa sujeira. Ele veio para limpar umas áreas que estavam muito sujas. Se nós somos discípulos de Jesus, ou seja, se nós tentamos seguir a Ele, que veio limpar uma sujeira que não era dele, o que cabe a nós como vocação? Assumir a responsabilidade daquilo que nós não temos culpa. A nossa vocação é viver para revelar as virtudes de Deus. Abre comigo Romanos 12. Logo já vou encerrar. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas talvez a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não seja para nós a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Para o mundo. E ele continua lá no versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Vamos parafrasear esse versículo aqui? Abençoe o político que você não votou e não o amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não se deixem vencer pela natureza antiga, pela nossa antiga natureza, mas que ela seja vencida com a nova natureza em Cristo. Que esse seja o padrão do cristão, padrão nosso como cristão. Que seja a revolução. Independente de governo, de guerra, de qualquer situação, que essa seja a regra de fé na nossa vida, pois nós somos chamados a expressar as virtudes de Deus. Nós precisamos orar pelo político, nós precisamos orar pelo nosso patrão, pelo nosso chefe, nós precisamos orar pelo prefeito, pelo presidente, pelo governador. Por quê? Mas eu não gosto do prefeito. Mas ele é a autoridade da cidade. Ele está sob autoridade. E toda autoridade ela é constituída por Deus.
Nós precisamos orar pelo nosso patrão, porque se o nosso patrão vai bem, nós temos o nosso emprego e o nosso salário garantido. Se o nosso país vai bem, nós vamos bem. Por isso nós temos que orar, abençoar e declarar palavras de vitória em todas as situações. A sabedoria de Deus é um convite para sermos cristãos e agirmos como Cristo. Que nós sejamos fiéis àquilo que Deus nos chamou para fazer. E eu quero agora orar com você que quer ter uma nova identidade, que quer ter uma vocação assumida com a nova identidade de Cristo, a identidade de Jesus em nós. Nós somos filhos de Deus. Se você está distante, se você sente que você não tem essa vontade de orar, essa vontade de ler a Bíblia, eu quero que toda a igreja feche os olhos e eu vou orar com você. Se você quiser, faça essa oração comigo. Deus, preencha o nosso coração com a tua bondade. Nós queremos ter mais do teu Espírito em nós. Nós queremos ser cheios e transbordar o teu Espírito. Venha e faça de mim um santo com a tua identidade. Venha e faça de mim uma pessoa preparada para realizar a vocação que o Senhor me deu. Eu me entrego a Ti. Eu vou buscar, eu vou me esforçar para ter mais de Ti, para mostrar mais de Ti através dos meus atos na minha vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar agora. Obrigado, Deus, por esse momento de palavra. Obrigado porque o Senhor é fiel conosco, o Senhor é muito bom. Deus, que o Senhor possa continuar falando, queimando e ardendo em nossos corações, Pai. Que nós possamos ter sede e mais sede de aprender de Ti, Pai, de ser fiel a Ti, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo, eu te agradeço. Que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, da nossa mente, blinda a nossa mente, o nosso coração, contra os ataques do inimigo. Nós queremos, Pai, que a nossa vida seja repleta da Tua vontade, seja feita da Tua vontade, Pai. Cuida da nossa boca, do que nós falamos. Cuida da nossa mente, do que nós pensamos, Pai. Dos nossos atos. Que o Senhor possa resplandecer através de nós. Que nós possamos brilhar a Tua luz, Pai. Por onde nós formos, nós somos luz do mundo. Então, Pai, brilha através de nós a Tua luz. Porque o Senhor é quem ilumina as trevas, é quem dissipa as trevas e tira todo o mal. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém.